Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou o Paulo Ramos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da doutrina espírita logo após a nossa vinheta. Hoje vamos falar sobre o sofrimento dos espíritos inferiores. Falamos sobre a felicidade dos espíritos bons, falamos sobre os bons espíritas e hoje nós vamos falar sobre o sofrimento dos espíritos inferiores, que está no Livro dos Espíritos, Natureza das Penas e dos Gozos Futuros. Allan Kardec, na questão 970, pergunta o seguinte aos espíritos: em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Será que é o inferno, o fogo eterno, as penas eternas que são ensinadas nas crenças? Em todas as crenças das 20 civilizações que já tiveram a Terra, a nossa humanidade já passou por 20 civilizações, todas elas ensinaram que havia sofrimento, inferno, fogo eterno, havia a felicidade, o sétimo céu, a plenitude, dos espíritos puros, dos anjos, Todas as religiões ensinaram a felicidade na vida espiritual ou o sofrimento na vida espiritual. Mas só a doutrina espírita nos ensina a realidade de como é a vida espiritual. E Kardec perguntou aos espíritos superiores como é esse sofrimento na vida espiritual. E eles respondem o seguinte: são tão variados como nas causas que os determinaram e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos o são ao de superioridade. Então está correlacionado ao quê? Ao grau de inferioridade do que fizeram de mal e da felicidade daqueles que fizeram bem pela sua elevação moral. Então há essa correlação, há essa proporcionalidade. Ainda continuam os espíritos respondendo: podem resumir-se assim, é um resumo: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não o obterem, verem a felicidade e não a poderem alcançar, desgosto, ciúme, raiva, desesperança quanto ao que os impede de ser ditosos, ou seja, felizes, remorsos, ansiedade moral indefinível. Então aí, meus amigos, não tem nada de fogo do inferno, nada. Nada do que foi ensinado pelas antigas religiões é a realidade da vida espiritual. Assim, o quê? Desgosto, raiva, ciúme, desesperança ao que os impedem de ser felizes, remorsos pelos males que criaram e uma ansiedade moral indefinível, ou seja, essa ansiedade moral é pela falta de elevação do bem, do amor, da caridade que deixaram de fazer aos seus semelhantes, cumprindo com a lei de Deus. É isso que é a realidade. Eu vou para o céu ficar lá do lado de Jesus, vendo a humanidade lá sentadinha sem fazer nada. Isso é ensinado em algumas crenças, mas não é a realidade. A realidade é o quê? Quanto mais fizermos o bem, mais seremos felizes. Quanto mais fizermos o mal, maior terá que ser o nosso arrependimento, o retorno ao bem e passar pelos males que criamos aos nossos semelhantes. São as expiações. São as expiações. Deus exige o arrependimento, a expiação e o retorno ao bem. Exige, mas deixa que cada um de nós o faça por livre-arbítrio, por nossa livre e espontânea vontade. E continuam os espíritos respondendo: desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. Ou seja, toda luxúria, todo poder, toda cobiça, todos os bens adquiridos aqui na face da terra que eles querem ainda conservar, não conseguem. E isso traz uma grande infelicidade para esses espíritos inferiores. Na questão 971, pergunta Allan Kardec: é sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Os espíritos respondem: sempre boa, está claro, da parte dos espíritos bons. Evidente, Só fazem o bem.
Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar, e que são, muitas vezes, os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Então tem duas situações aí. Eles procuram arrastar as pessoas ao mal, evitando que elas se arrependam do mal que fizeram, deixando seus corações endurecidos, e ainda, muitas das vezes, perseguem aqueles que lhes fizeram mal aqui na Terra. Muitas das vezes. Vejam a dureza do coração desses espíritos perversos. E no Evangelho de Jesus, tem essa expressão que é muito bonita, né? Ensinada pelo nosso mestre, e que diz: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Tem correlação com o nosso estudo. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, está vigiai e orai. Mas o mais importante é que nós oremos antes, porque nós estaremos sendo assistidos pelos nossos anjos guardiões, nossos amigos espirituais, nos dando força, coragem para que nós vigiemos os nossos pensamentos e não venhamos a cair em tentação. Então, o correto é orar pedindo a proteção do alto para que nós tenhamos força, coragem e determinação para vigiar os nossos pensamentos e não cairmos nas tentações dos espíritos perversos. Deixo aqui na descrição o nosso estudo de hoje, do Livro dos Espíritos, para que você possa fazer um estudo mais aprofundado das questões apresentadas por Allan Kardec. Aqui está o nosso livro, o Livro dos Espíritos, tradução de José Herculano Pires, da editora LAC. É a melhor tradução que eu aconselho a todos vocês estudarem para uma melhor compreensão da doutrina. Ficamos por aqui, agradeço a todos a sua participação nos nossos estudos e que possamos continuar nos nossos estudos da doutrina espírita para que possamos encontrar e viver num mundo melhor de paz e de felicidade. A todos, muita paz.